Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, a Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós vamos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Hoje vamos falar um pouco sobre as raízes mitológicas da Bíblia. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí de joinhas. Inscreva-se em nosso canal. Comente, compartilhe. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. E se você desejar adquirir o meu livro, para saber mais profundamente os assuntos, você pode consultar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar os links onde você pode adquiri-lo. E se você não assistiu os outros vídeos da série, também vou deixar na descrição desse vídeo os links para que você possa assistir os outros vídeos que nós já fizemos. Grande parte das histórias que estão registradas na Bíblia, como por exemplo Jardim do Éden, o homem feito do barro, o dilúvio, né? A batalha dos anjos de Deus contra os anjos do diabo, Torre de Babel, céu, inferno, gravidez de uma virgem, entre outras. Todas essas histórias que nós encontramos nas páginas da Bíblia, na realidade, essas histórias tiveram uma forte influência, né, de histórias de outros povos ali que conviveram com os judeus, né, no Oriente Médio, e alguns até dominaram os judeus, conquistaram, colonizaram, né? E esses povos tinham seus mitos, suas lendas, suas tradições, e nesse contato, né, houve ali esse sincretismo, né, de mitologias, né? As mitologias desses povos como por exemplo, né, os babilônicos, os egípcios, os sumérios, os acadianos, os persas, os romanos, os gregos. Então, todos eles ali, de uma certa forma, tiveram uma influência, e não foi pequena não, uma forte influência na tradição judaica e também nas histórias que os judeus colocaram por escrito no seu livro sagrado. Se analisarmos profundamente, tanto as mitologias dessas nações antigas que conviveram com os judeus, com as histórias da Bíblia, se nós formos comparar, nós vamos ver semelhanças enormes e claras, né, dessas histórias dos judeus que estão na Bíblia com histórias, por exemplo, que estão nos livros dos babilônicos, como por exemplo o Enuma Elish, né, que é um livro que foi escrito pelos babilônicos e que nós vamos analisar aqui nesse vídeo várias semelhanças com algumas histórias da Bíblia. Vamos analisar aqui nesse vídeo também várias semelhanças que encontramos no livro dos mortos, né, um livro dos egípcios, com algumas histórias que se encontram na Bíblia. Como também muitas semelhanças do código de Ur-Namum, um código sumério, e também o código de Hammurabi, que é babilônico, com a lei mosaica. E também vamos ver uma semelhança muito grande também da epopeia de Gilgamesh, que é um mito sumério-acadiano, com a história do dilúvio, que está na Bíblia. Vamos observar também uma forte semelhança que existe entre o culto persa, que depois foi assimilado pelos romanos, do deus Sol Invictus, que vamos analisar, que envolve o nascimento, a morte e a adoração do deus Sol, né, entre as 12 constelações do zodíaco, que tem muitas semelhanças, e vamos observar que foi a base, né, das histórias que foram criadas a respeito de Jesus, os 12 apóstolos, nascimento, ressurreição, né, que são muito populares na cultura judaica. Vamos começar a nossa análise das raízes mitológicas da Bíblia com o relato bíblico da criação, que está no livro de Gênesis. Lá no relato de Gênesis, você pode ler na sua própria Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, 2, 3, ali fala, né, que havia um começo perfeito, onde Deus criou todas as coisas em 6 dias, né, e descansou no 7º dia. E ele começa a criação pela luz e termina
na criação do homem feito do barro ou do pó do solo, né? E por causa de um incidente ali, aquela harmonia ela acaba. Bom, será que essa mitologia que está em Gênesis, será que isso é original? Será que essa história tem originalidade? Bem, se você pesquisar o Enuma Elish, que é o mito da criação babilônico, que foi achado ou descoberto por Austen Henry em 1849 nas ruínas da biblioteca de Assur-banipal, em Nínive, que hoje é a atual Mossul, lá no Iraque, e que foi publicado por George Smith em 1876, que tem essa composição remontando à Idade do Bronze, ou até antes disso, na era cassita, de 18 a 20 séculos antes de Cristo. Então você pode observar que foi uma escrita muito anterior à escrita da Bíblia. Ali, né, nesse mito da criação babilônico, nós vamos achar várias semelhanças com o mito bíblico da criação em Gênesis. Por exemplo, os dois seguem a mesma temática, que é a luta da ordem contra o caos. O Enuma Elish, né, fala que um deus ali luta contra o caos e estabelece a ordem. No Gênesis, ali fala que uma divindade transforma o caos em ordem. Mas todos seguem a mesma temática. Você observa, tem a mesma base, né? Transformar o caos em ordem. O Gênesis descreve 6 dias de criação, seguido de um dia de descanso, enquanto o Enuma Elish fala da criação de 6 deuses e também fala de um 7º dia de descanso. Em ambos, a ordem é a mesma. Tanto no Enuma Elish como no mito bíblico de Gênesis, a criação segue a mesma ordem. Começa na luz, criação da luz, e acaba no homem. A deusa Tiamat, que é citada no Enuma Elish, é comparável ao abismo de água de profundeza, ou mar profundo, que está em Gênesis 1:2. Inclusive a palavra hebraica para abismo, que é terron, tem a mesma raiz etimológica que a palavra Tiamat. Então, por aí a gente já vê várias semelhanças. E nós observamos que quando os escritores judeus foram fazer o mito da criação, eles sugaram muita coisa desse mito babilônico chamado Enuma Elish. Observamos algo semelhante também no mito ou lenda dos judeus sobre o dilúvio, né? Se você olhar ali no livro de Gênesis, né, fala sobre o dilúvio, dos dias de Noé e tal, né, que toda a terra foi inundada e apenas uma família sobreviveu ali com um casal de cada animal. Pois bem, será que essa história é original? Se você observar um poema épico da Mesopotâmia, chamada Epopeia de Gilgamesh, que remonta de 2000 anos antes de Cristo, lá há uma história muito semelhante a esse mito bíblico do dilúvio. Ali fala também que houve uma grande inundação, né, e ali Deus ele dá orientações, né, para que se construa uma grande embarcação e salve um casal de cada animal. Olha bem, tanto que é semelhante, né? E esse homem que foi escolhido, né, ele escolhe um casal de cada animal e entra nessa embarcação e é salvo dessa grande inundação que é mandada pelos deuses. Então, nós observamos aí claramente aonde que os judeus sugaram essa história do dilúvio, né? Obviamente, visto que todos eram povos ali que conviviam na mesma região, né, eles assimilaram uns dos outros, né, essas mitologias, essas lendas. E visto que a epopeia de Gilgamesh, nós temos até tábuas de argila datadas de 2000 anos antes de Cristo com essa história, quer dizer, muito antes do que qualquer registro bíblico. Nós temos um registro na pedra, em pedra, original, de 2000 anos antes de Cristo, né? Nós não temos nada parecido com isso da Bíblia. Então, a arqueologia deixa claro que esse registro que nós temos da epopeia de Gilgamesh
é bem mais antigo do que qualquer registro que temos da Bíblia. Então, obviamente, mais um evento aí onde observamos que os judeus sugaram de outras mitologias para criar a sua própria mitologia. Um outro exemplo interessante, onde observamos essa forte influência das culturas e das lendas dos povos ali que conviviam com os judeus, na criação dos mitos e das lendas dos judeus, nós observamos na lei mosaica, né? Ou a Torá, né? Como os judeus costumam chamar. Essa lei mosaica, que se encontra nas escrituras hebraicas, no Velho Testamento, da Bíblia atual, ela não apresenta ali nenhum elemento novo, né? Algo que era novo na época, mas apenas adaptações e transcrições encontradas em outros documentos ou códigos legislativos e morais mais antigos, né? De outros povos ali, como por exemplo, utilizado pelos egípcios. Nós vamos encontrar alguns enxertos do livro egípcio dos mortos, onde nós vamos encontrar várias leis semelhantes à lei mosaica. Também, se analisarmos o código de Manu, que é um código hindu, né, antiguíssimo, nós vamos ver ali também várias semelhanças com a lei mosaica que encontramos na Bíblia. E também no código de Hammurabi, que foi feito pelos babilônicos, e ali nós encontramos praticamente coisas idênticas, né? Se você observar o código de Hammurabi e a lei mosaica, nós vamos observar ali coisas praticamente idênticas, leis. Nós observamos que foi uma cópia, né? Se nós observarmos um como o outro, vamos ver que houve praticamente uma cópia da lei de um para o outro. E visto que o código de Hammurabi, né, segundo os arqueólogos, ele remonta de 1700 a.C., né, então ele é bem anterior aos registros bíblicos que começaram a ser colocados por escrito, né, como eu já falei aqui em vários vídeos, no exílio em Babilônia, quando os judeus foram exilados no ano de 586 a.C., ali, né, eles no exílio, né, e precisavam escrever algo ali, né, os escribas, né, resolveram colocar por escrito as lendas e os mitos do povo judeu para tentar unificá-los, para tentar fazer com que eles não perdessem a sua identidade nacional. Então, veja bem, 500 a.C., que começou a ser escrita a Bíblia como conhecemos hoje, para 1700 a.C., então nós vemos uma diferença de quase 1000 anos. Né? Então, provavelmente, quando os judeus foram escrever, né, o que conhecemos hoje como os primeiros esboços da Bíblia, eles sugaram, né, do código de Hammurabi muita coisa para fazer a sua lei mosaica. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Você vai observar aqui alguns exemplos. Nós vamos citar apenas alguns, porque é um estudo muito extenso, senão fica muito cansativo. Mas, por exemplo, em Levítico 24:20, nós vemos ali a famosa lei fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Né? Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Isso está em Levítico 24:20. No Código de Hammurabi, no artigo 196, tem uma lei que diz: se um cidadão destruir o olho de outro cidadão, destruirão o seu olho. Olha só, né? Praticamente a mesma coisa. E no artigo 197 fala assim: se quebrou o osso de um cidadão, quebrarão o seu próprio osso. Tá vendo? E ainda fala: se um cidadão arrancou um dente de um cidadão, se um cidadão arrancou um dente de um cidadão igual a ele, arrancarão o seu dente. Tá vendo? Tá vendo aonde que os judeus acharam a famosa lei olho por olho e dente por dente? Observamos claramente que foi no Código de Hammurabi. Um outro exemplo interessante da semelhança entre a lei mosaica com o Código de Hammurabi se encontra aqui no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 11. Ali fala do homem que se deita com a mulher de seu pai. Né? Então, ali fala que ele tem que ser morto. No Código de Hammurabi, no artigo 157, fala também: se um cidadão, depois da morte de seu pai, dormiu no seio de sua mãe, queimarão a ambos. Tá vendo?
Então, muito semelhante. Se nós formos analisar aqui, nós vamos ver várias leis, né, que estão na lei mosaica, que estão na Bíblia hoje, que são muito semelhantes às leis do Código de Hammurabi, escrito milênios antes, e a gente percebe aí aonde que os judeus sugaram, né, essas leis para colocar na lei mosaica. Obviamente, nós não estamos falando aqui que a lei mosaica é uma cópia direta do Código de Hammurabi, que o judeu pegou o Código de Hammurabi lá e ficou copiando. Não, não é isso, né, gente? Provavelmente, tanto algumas leis do Código de Hammurabi quanto algumas leis da lei mosaica derivam de leis, costumes e normas sociais ainda mais antigas. Mas o Código de Hammurabi foi um dos primeiros que colocou por escrito essas normas e esses costumes que tinham ali naquela região. E a Torá, provavelmente, quando for fazer a lei mosaica, foi muito influenciada. Não só pelo Código de Hammurabi, mas por outros códigos semelhantes ali que havia na região. Por exemplo, existe um código chamado Ur-Nammu, da Suméria, que é datado de 2000 anos antes de Cristo. Ali descreve alguns costumes que foram transformados em leis, né? E que hoje a gente observa coisas muito semelhantes na lei mosaica também. Então, a questão que eu quero destacar aqui é isso, que quando os judeus foram colocar por escrito suas leis, foram fazer a lei mosaica, eles sugaram, né, assimilaram, né, muita coisa de costumes dos povos ali em volta, né, e até mesmo de leis que alguns povos ali já haviam feito. Eles pegaram algumas ideias ali e fizeram a sua própria lei mosaica. E ao compararmos, nós observamos semelhanças enormes, né, entre essas duas leis. Uma prova contundente de que não há nada de original na lei mosaica, né? Ali a gente vê que tem influência de outras leis da época, até mais antigas. Um outro exemplo muito interessante que demonstra justamente essas influências mitológicas na Bíblia são alguns detalhes da história de Jesus. Será que, por exemplo, a questão da gravidez milagrosa, né? Que Jesus nasceu de uma gravidez milagrosa. Segundo a Bíblia, Maria era virgem, né? E foi concebida pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Será que essa história é uma história original, que nunca tinha sido falado algo parecido ali na época? Ou será que existiam outras histórias semelhantes? Bem, se você analisar nas lendas e mitos dos povos antigos, você vai achar várias lendas onde fala-se de nascimentos milagrosos. Por exemplo, o semideus grego Perseu nasceu quando o deus Zeus visitou a virgem Danae na forma de um banho de ouro e a engravidou. Olha, gravidez milagrosa. Hermes, o Hermes, né, também da mitologia grega, nasceu da virgem Maia, que também foi fecundada pelo pai dos deuses Zeus. Mais um nascimento milagroso nas mitologias dos povos ali em volta dos judeus. A virgem Nana pegou uma romã da árvore banhada pelo sangue do assassino Agdites, colocou em seu seio e deu à luz ao deus Atis. A filha virgem de um deus mongol acordou certa noite e se viu banhada por uma luz grandiosa, que fez com que ela desse à luz ao famoso Gengis Khan. Olha só. Krishna, né, o famoso Krishna, nasceu sem união sexual, segundo a lenda hindu, por meio de uma transmissão mental iógica da mente de Vasudeva no ventre da virgem Devaki. Tá vendo? Mais um relato de nascimento milagroso. Réia Sílvia, uma sacerdotisa virgem consagrada à deusa Vesta, engravidou do deus Marte, e dessa união foram gerados os irmãos Rômulo e Remo, que deram origem à cidade de Roma. Tá vendo? Notou semelhança aí? Nascimento milagroso?
Na noite em que Siddhartha Gautama, o famoso Buda, foi concebido, segundo a lenda, a rainha Maia sonhou com um elefante branco com 6 presas brancas, que entrou em seu lado direito. Olha só. Então, dá a entender que Buda também foi concebido de maneira milagrosa. Né? Coatlicue, a serpente, pegou uma pequena bola de pluma do céu e a escondeu em seu seio, e assim nasceu o deus azteca. Tá vendo? Mais um nascimento milagroso. E não podemos deixar de citar também o famoso deus egípcio Horus, né? Que milhares de anos antes de Jesus teve também um nascimento milagroso. Tem um antigo relevo egípcio que retrata essa concepção, mostrando a sua mãe Ísis, na forma de um falcão, pairando sobre o pênis ereto de um Osíris prostrado e morto. Portanto, segundo esse relevo egípcio, Osíris estava morto, habitando o mundo dos mortos. Uma estela datada de 1400 a.C., exposta no Museu do Louvre, contém um hino que descreve essa concepção milagrosa. Mais um Deus que nasceu de uma concepção milagrosa. Será que isso é mera coincidência? Se nós analisar profundamente, nós vamos ver que não só esse detalhe do nascimento milagroso de Jesus, mas alguns outros também nós vamos ver fortes semelhanças com acontecimentos que envolveram outros deuses ali, né, das mitologias das nações que viviam ali perto dos judeus, em volta dos judeus, que escravizaram os judeus. Né? Nós vamos analisar muita semelhança. E aí nós vamos começar a entender da onde que foi surgindo o mito chamado Jesus. O deus Mitra, que pertence às mitologias persa, indiana e greco-romana, né, que é descrito como deus do equilíbrio, da ordem, do cosmos, por volta de 500 anos antes de Cristo, passou a integrar o panteão do zoroatrismo persa. A princípio, ele era o senhor dos elementos, né, tipo um deus solar. Representava também a libertação da matéria. Era chamado de Sol Vencedor. Né? Existem referências a Mitra de 1400 anos antes de Cristo, como deus dos Uritas, um povo bem antigo que vivia ali na região, no norte da Mesopotâmia. Agora vamos ver alguns detalhes sobre esse deus, Mitra, e vamos ver se parece um pouco com algumas coisas sobre Jesus. Vamos ver. Se você analisar a história do deus Mitra, você vai ver que ele era um intermediário entre Ormuzd, que é o deus pai, e o homem. Intermediário entre Deus e o homem. O nascimento dele é comemorado dia 25 de dezembro. Sabia disso? 25 de dezembro. Aí muitos vão falar, mas tem um ramo, né, dos cristãos que fala que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, que isso é uma data que foi criada. Tudo bem, pode ter sido que ele não nasceu em 25 de dezembro. Mas a questão é que, quando foram criar a lenda sobre Jesus, eles resolveram igualar as datas, né, a data de Mitra com a data de Jesus, para comemorar o nascimento de Jesus. Então a gente vê influência também, né, o sincretismo funcionando aí na criação do mito de Jesus. Sabia que Mitra também nasceu de forma milagrosa, sem envolvimento sexual? Sabia que pastores vieram adorá-lo com presentes, como ouro e incenso? Isso te lembra alguma coisa? Sabia que Mitra ele viria a livrar o mundo do seu irmão maligno Arimã? Notou aí? Jesus com o diabo, Mitra com Arimã, o bem e o mal. Mitra sabia que ele era considerado um professor, um grande mestre viajante. Era identificado por seus seguidores como o leão ou um cordeiro. Lembra de falar de Jesus? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. O dia sagrado, né, do deus Mitra, sabia que era o domingo. Por isso que em inglês, domingo é Sunday, quer dizer, dia do sol.
Sabia que centenas de anos antes de Cristo tinha uma festa, né, no período que se tornou mais tarde a Páscoa cristã, né, que era uma festa dedicada a Mitra? Que ele teve, esse deus Mitra, você sabia que ele teve 12 companheiros ou discípulos? Te lembra alguma coisa? O que você acha? Sabia que Mitra executou vários milagres? Foi enterrado em um túmulo e só levantou 3 dias depois? E que sua ressurreição era comemorada todo ano? Nota semelhanças com a criação do mito Jesus? Só não vê quem não quer, né, gente? Vamos falar agora de um outro deus, o deus grego Dionísio, que já era adorado ali pelos gregos uns 200 a 300 anos antes de Cristo, né? E que foi incorporado pelos romanos como Baco, o deus Baco, né? Era conhecido pelos romanos assim. Ele era considerado o deus dos ciclos vitais, das festas e do vinho. Segundo a mitologia grega, Dionísio nasceu da virgem Semele, que foi fecundada por Zeus. Olha bem, nascimento milagroso novamente, Deus fecundando uma humana, né? Quando ele era criança, o deus Dionísio, eles quiseram matá-lo. Olha só, né? Jesus, o extermínio, a morte dos bebês por Herodes. Pois é, o Dionísio também teve algo semelhante. Quiseram matá-lo quando ele era criança. Dionísio fez muitos milagres. Inclusive, um dos mais famosos é a transformação da água em vinho. Você pode analisar, o deus Dionísio é muito conhecido por fazer esse milagre. Transformar a água em vinho. Lembra lá? Festa de Caná, Jesus transformando a água em vinho. Da onde que veio essa ideia? Vai raciocinando aí. Segundo a lenda, Dionísio também fez a multiplicação dos peixes. Lembra lá? Alguns peixinhos, alguns pães, multiplicou. E após a morte dele, ele ressuscitou também, né? Como quase toda a lenda antiga dos deuses, eles ressuscitam. E foi chamado de filho pródigo de Zeus. Filho pródigo de Zeus. Lembra da parábola do filho pródigo? Tal. Quer dizer, vemos aí mais alguns detalhes que provavelmente, ao se criar o mito Jesus, né, as pessoas ali foram pegando, né, assimilando coisas, né, dos mitos ali em volta dos deuses que eram adorados ali em volta dos judeus. Vamos falar agora de um outro deus, Hércules, também um deus grego, inclusive meio-irmão de Dionísio, esse que acabamos de mencionar. Veja bem, na mitologia grega, Hércules também nasceu de uma virgem. Olha só, alguma novidade aí? Não, né? Pelo visto, não. No caso, a virgem Alquimena, que foi fecundada por Zeus. O nascimento dele é comemorado dia 25 de dezembro. Né? Olha bem. Foi impiedosamente tentado pelas forças do mal, no caso aí, né? As forças do mal retratadas por Hera, né? Que era a ciumenta esposa de Zeus, que tentou ele, perseguiu ele demais. Né? A causadora da morte de Hércules, que foi a esposa de Hércules, se arrependeu e se matou enforcada. Ó, lembra? Judas, né, traiu Jesus, morreu, segundo um dos relatos, morreu enforcado. A esposa de Hércules traiu ele, né, causou a morte dele, também se arrependeu e se enforcou. No momento da morte de Hércules, a mãe dele e seu discípulo mais amado, que seria Ilas, estavam ali. Veja a semelhança, viu a semelhança? Jesus sendo morto, lá estava Maria e João, o discípulo amado, né? Segundo diz o Evangelho de João. Segundo a lenda, a morte de Hércules foi acompanhada por um terremoto. Ó, lembra de Jesus lá, que teve um terremoto quando ele morreu? Um eclipse. E depois da morte dele, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. O que vocês acham? Tem alguma semelhança aí? Será que foi daí que
os criadores do mito de Jesus tiraram alguns detalhes sobre a criação do mito de Jesus? Provavelmente, né? Um outro mito ou lenda interessante para analisarmos é do famoso Siddhartha Gautama, ou como popularmente conhecido, o Buda, né? O nosso famoso Buda, né? Que, segundo a lenda, viveu 500 anos antes de Cristo, né? Então, segundo a sua bibliografia mais completa, porque há várias versões, né, várias lendas sobre Buda, mas segundo a mais completa, que é o Buddhidharita, que é um poema épico escrito pelo poeta Asvaghosha, que data do século II a.C., ali conta que Buda tinha uma missão de ser o salvador do mundo, e foi profetizado enquanto ele ainda era criança, enquanto ele ainda era bebê. Notou? Jesus também, quando era bebê, foi profetizado que ele ia ser salvador do mundo e tal de coisa. Por volta de 30 anos, ele iniciou sua vida espiritual. Ele iniciou sua missão. Muito parecido com Jesus também, né? Com 30 anos, começou o seu trabalho. Foi impiedosamente tentado pelas forças do mal enquanto jejuava. Lembra de Jesus lá no ermo, sendo tentado? Caminhou sobre as águas, segundo Anguttara Nikaya, que é uma versão da história de Buda, né? Ensinava por meio de parábolas, inclusive sobre um filho pródigo. Tem uma famosa parábola de Buda sobre o filho pródigo. Lembra? A parábola do filho pródigo, Jesus falou? A partir de um pão, alimentou 500 discípulos. E ainda sobrou, segundo a Jataka, que é uma outra versão da história de Buda. Lembra lá? Alimentando os discípulos? Buda também fez a multiplicação dos pães e ainda sobrou, né? Igual a lenda de Jesus. Transfigurou-se em frente dos discípulos com a luz saindo do seu corpo. Lembra lá da transfiguração de Jesus no monte? Buda também teve uma transfiguração assim, né? Ficou na frente dos discípulos, começou a sair luz dele, né? E após a morte dele, ele ressuscitou, apenas na tradição chinesa, né? Agora, tem outras tradições que falam que ele reencarna, né? E tal. Tem sempre as reencarnações do Buda, né? Bom, mas a gente observa várias semelhanças entre alguns detalhes da vida de Buda com a lenda que foi criada sobre Jesus. Vamos falar agora um pouquinho sobre Krishna, o famoso Hare Krishna, lembra? Krishna, famoso deus do hinduísmo, que remonta a 3.000 anos antes de Cristo. Será que tem alguma semelhança com alguns detalhes da vida de Jesus? Bem, segundo a biografia de Krishna, né, ele nasceu de uma virgem chamada Devaki, ou pode ser traduzido como divina, né? Tem alguma semelhança com Jesus? Quase todos nascem de uma virgem e de maneira milagrosa, né? Uma estrela avisou sua chegada. Lembra lá da estrela que guiou os reis magos? Com Krishna também teve algo semelhante, né? É considerado o 8º avatar de Vishnu, portanto, é a segunda pessoa da trindade hindu, formada por Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o conservador, e Shiva, que é o destruidor. Né? Tá vendo? Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Lá no hinduísmo também temos uma trindade, né? Que inclusive Krishna faz parte. Foi perseguido por um tirano que requisitou o massacre de milhares de crianças. Massacre de crianças. Krishna, na história de Krishna, houve algo semelhante, né? Krishna fez vários milagres, semelhante a Cristo, né? Em algumas tradições do hinduísmo, ele morreu em uma árvore, ou poste, né? Parecido com morrer numa cruz, ou, né, uma estaca, né? E após a sua morte ressuscitou. Observou aí semelhanças entre o famoso Krishna, deus do hinduísmo, com o nosso famoso Jesus? Bem, você agora, diante de tudo isso que nós falamos, que nós analisamos aqui, o que você acha? Seria tudo isso uma mera coincidência? Ou você acha que essas semelhanças nos diz algo?
Será que a história que criaram sobre Jesus é uma história original? Ou você acha que as pessoas que criaram esse mito que hoje se encontra nas Bíblias não sugaram muita coisa ali daqueles deuses, daquelas mitologias, daquelas lendas dos povos chamados pagãos, né, que viviam ali em volta dos judeus? Vocês não acham que houve ali várias assimilações e houve um sincretismo, né? Eles usaram ali várias coisas, várias lendas desses deuses para criar o seu próprio Deus, a sua própria lenda, que no caso é o mito Jesus? Um dos maiores defensores do cristianismo, Justino o Mártir, famoso teólogo cristão do segundo século, um dos primeiros historiadores e defensores do cristianismo, que foi decapitado como mártir em 165 d.C., ele mesmo reconheceu nos seus escritos. Ele fala o seguinte: quando nós dizemos que Jesus Cristo, nosso mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou ascendendo aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam nos filhos de Júpiter. Veja só, o próprio Justino, o Mártir, o famoso teólogo, ele reconheceu que as semelhanças entre a história de Jesus e a história dos outros deuses pagãos ali eram enormes, eram gritantes, que eles não estavam propondo nada de novo. Então agora, como que nós podemos discutir com o próprio Justino, o famoso mártir cristão, o famoso teólogo? As evidências são muito fortes, né, gente? Não tem como fugirmos da realidade, né? Além disso, temos também que separar claramente o Jesus histórico, que provavelmente foi o que realmente existiu, do mito Jesus, o Jesus mítico. Todo historiador que se preze, ele sabe diferenciar isso aí. Todo estudioso profundo desse assunto sabe, e há um consenso entre eles de que o Jesus histórico, aquele que realmente deu origem a todo o mito, foi uma pessoa, se existiu, foi uma pessoa comum, como eu, como você, né? Um pregador apocalíptico que ali na Judéia, naquela época, naquele caldeirão que estava em ebulição, né? Que os judeus ansiavam muito um Messias, e ali era o ambiente propício para o surgimento de pessoas que se autoproclamavam Messias, né? E que tentavam ali atrair discípulos. E Jesus foi mais um dos diversos ali que surgiram e que, como todos os outros, foi morto pelo Império Romano. Esse Jesus histórico, provavelmente, com o tempo deu origem ao Jesus mítico, ao mito, né? Que aí eles foram, como nós vimos aí, pegando vários detalhes de outros deuses da época, deuses chamados pagãos, né, pelos cristãos, e ali foi se construindo esse Jesus hoje que habita o imaginário de mais de 2 bilhões de pessoas, e é a base da fé dessas pessoas. Eu creio que nenhum historiador que se preze, né, ele vai hoje afirmar que o Jesus real, ele nasceu de uma virgem, né? Isso aí é uma coisa muito difícil, né? Tanto de se provar, né, como de se acreditar numa coisa dessa, né? Você acreditar que a pessoa nasceu de uma virgem, né? Uma pessoa que ressuscitou dos mortos, né? Então isso aí a gente vê os fortes traços, né, das mitologias dos deuses pagãos ali na construção desse mito. Aceitar a existência de um pregador apocalíptico, mas como eu, como você, que nasceu normal, de concepção normal, né, que viveu ali, pregou, às vezes tinha um certo carisma, conseguiu reunir alguns discípulos, pode até ter feito alguns pseudos milagres, que muitos achavam que era milagre, mas na realidade pode ter sido alguns pseudos milagres, né? Como por exemplo, a pessoa dá um ataque epilético ali, ele chega, conversa, fala que expulsou o demônio, mas na realidade eles não tinham entendimento sobre epilepsia na época. Alguns até truques mágicos que poderiam ter sido usados. Aí tudo bem, né? A gente pode até ser mais plausível. E muitos historiadores até aceitam, né, a existência de um pregador assim, e que foi morto pelo Império Romano. Agora, acreditar
num ser divino, que nasceu de uma virgem, né, que ressuscitou dos mortos, né, que fazia todo tipo de cura e ressuscitava mortos, né, aí também já é forçar demais a barra, né? Se uma pessoa que não tivesse influência nenhuma do cristianismo, não nada nesses 2000 anos de história, e você chegasse para essa pessoa e contasse essa história para ele, muito dificilmente ele ia acreditar nisso, né? Ele ia achar que é um mito comum, como outros, né? Mas, visto que a maioria que foi criada no mundo judaico-cristão tem influência, né? Nossa região já tem a tradição de milênios, então você conta uma história dessa, as pessoas, na maioria, tendem a aceitar, né? Porque já vem aquilo, né, de geração em geração. Mas uma pessoa que não tem influência nenhuma disso, né, você contar isso para uma pessoa, ela não vai acreditar nessa história, né? É muito difícil, né? Você, como um historiador, eu, por exemplo, como um historiador, né, eu não tenho como defender um Jesus que nasceu de uma virgem e que ressuscitou dos mortos, né? Um Deus que esteve aqui. Agora, uma pessoa comum que morreu como todos nós, né, que foi concebido normalmente por relações sexuais e que tinha ali um carisma que atraiu alguns discípulos, né, e que fez alguns pseudos milagres, isso aí já é mais dentro da lógica, e que essa pessoa comum deu origem ao mito, né, que foi construído através de séculos, né, sugando, né, vários detalhes, vários pormenores, sugando ali de várias lendas e mitos de outros deuses que viviam ali em volta, é mais plausível e condiz mais com o estudo histórico, né, e arqueológico. Então, nós não estamos aqui para desmerecer a fé de ninguém e muito menos para criticar, né? Nós estamos aqui apenas mostrando os fatos, né? E se a pessoa quiser crer, é uma liberdade dela, né? Todos temos nossa liberdade de crer no que quisermos, né? Mas também não podemos fugir aos fatos e nem fechar os olhos à realidade. Bem, esse era o assunto que nós iríamos analisar hoje. Desejo uma boa semana a todos, né? E relembrando, se você está gostando dos vídeos, não se esqueça de dar o joinha aí, que isso é muito importante para nós, né? Comente o vídeo, compartilhe, ajude a divulgar para o máximo de pessoas possível. Se inscreve no nosso canal, assine, né? Aí acione o sininho de notificações, que é muito importante, porque assim que a gente fizer um novo vídeo, toda semana a gente vai fazer um vídeo novo, você será notificado. E no mais, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.